Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 12 de julho. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Veja nesta edição os detalhes sobre a perda de mandato de Demóstenes Torres no Senado, a sessão plenária que cassou o parlamentar, a opinião de senadores, as denúncias envolvendo o político goiano e conheça também o suplente Wilder Moraes. Agora, no Senado em Dia. O plenário do Senado cassou ontem o mandato de Demóstenes Torres, acusado de favorecer interesses do contraventor Carlinhos Cachoeira. A sessão teve a presença maciça dos senadores. 56 senadores aprovaram a cassação do mandato de Demóstenes Torres, 15 a mais do que o mínimo necessário. 19 votaram contra e 5 se abstiveram. Apenas um não compareceu à sessão. Clóvis Fecuri, do Democratas do Maranhão. Minutos antes de o resultado ser proclamado, o parlamentar goiano pediu clemência. Por favor, me deem a oportunidade de provar que eu sou inocente. Não acabem com a minha vida. Não me deixem disputar uma outra eleição em 2030 para senador. Acusado de defender os interesses do contraventor Carlos Cachoeira, Demóstenes desabafou. Eu sou, na realidade, um bode expiatório. Querem me pegar porque vai ficar mal para a imagem do Senado. Segundo Demóstenes, seu único erro teria sido a intolerância. Eu aprendi duramente, amargamente, sofridamente. Antes da defesa, falou o senador Randolfo Rodrigues do PSOL, partido que protocolou a representação contra Demóstenes Torres no Conselho de Ética. Conduta moral, decoro parlamentar, não é um favor que fazemos à sociedade. Conduta moral, decoro parlamentar é o dever ser do parlamentar. É o comportamento exigido de quem se dispõe à função republicana. O relator do processo de cassação no Conselho de Ética, senador Humberto Costa, disse que Demóstenes abusou das prerrogativas parlamentares, mentiu aos colegas e recebeu vantagens indevidas. Que amigo é esse que não procura saber como o outro se ouve em uma CPI que foi do conhecimento de todo o Brasil? Que amigo é esse que não procurou saber por que o amigo havia sido indiciado por 6 crimes? Portanto, me perdoe, Sua Excelência, mas Sua Excelência faltou com a verdade. Já o relator do caso na Comissão de Constituição e Justiça, senador Pedro Taques, lembrou que este é um julgamento político e que não pode ser confundido com aquele que é feito pela Justiça. Nesse sentido, entendo que o juízo político foi devidamente motivado no Conselho de Ética, não havendo máculas de índole constitucional ou violação de garantia formal na aprovação do relatório produzido pelo senador Humberto Costa. Demóstenes Torres é o segundo senador cassado pela Casa em 188 anos de história. O primeiro foi Luiz Estevão, do Distrito Federal, no ano de 2000. Ele foi acusado de envolvimento no desvio de verbas públicas na construção do prédio do TRT de São Paulo. Com a cassação, Demóstenes Torres fica inelegível até fevereiro de 2027. Esse é um episódio de página virada, uma vez que o Senado já tomou a sua decisão e, evidentemente, que agora vamos prosseguir nos nossos trabalhos normalmente e com uma decisão que realmente foi em sintonia com a vontade popular do país. Demóstenes Torres chegou ao Senado nesta quarta-feira, pouco antes do início da sessão que cassou o mandato dele. Acompanhado apenas pelo advogado e assessores, o ainda senador Demóstenes Torres chegou pela entrada principal do Congresso e não falou com os jornalistas. No plenário, foi cumprimentado por colegas e permaneceu em silêncio a maior parte do tempo. Durante os discursos, fez anotações e enviou mensagens pelo celular. Foram quase 4 horas de expectativa. Assim que o resultado apareceu no painel, Demóstenes se retirou do plenário. A resolução foi aprovada. Com a cassação, o senador Demóstenes Torres ficará com os direitos políticos suspensos por 8 anos, a partir do fim do mandato dele, que se encerraria em 2019. A perda de mandato interrompe uma carreira política que começou em 2003,
quando Demóstenes chegou ao Senado com mais de 1.200.000 votos. Na eleição seguinte, em 2010, o número de eleitores dobrou. No plenário e nas comissões, discursos firmes, combativos. Que Constituição é essa que nós votamos e jogamos fora? Em 9 anos no Senado, Demóstenes construiu uma imagem de defesa da ética e padrões morais na política. Vamos sentar, nós, olha, que temos experiência, que queremos o seguinte: os políticos indecentes, malandros, corruptos, realmente no pau da goiaba. Demóstenes foi presidente de uma das comissões mais importantes do Senado, a de Constituição e Justiça. Também presidiu a Comissão Especial de Senadores que propôs mudanças no Código de Processo Penal. Relatou mais de 1.000 matérias, entre elas o Estatuto do Idoso, o da Igualdade Racial e a Lei da Ficha Limpa, que barrou a candidatura de políticos com problemas na justiça. Depois da sessão que julgou Demóstenes Torres, senadores falaram sobre a decisão. Fica, através desse resultado tão esmagador de 56 votos pela cassação, uma lição muito grande para senadores, para deputados, parlamentares de um modo geral, de que o nosso comportamento deve se coadunar, deve estar harmonizado, tanto dentro como fora do Senado, com a ética, com a decência, com a conduta em retilínea. Uma resposta à expectativa da população, não é? Uma exigência da sociedade. Os fatos relevantes, fatos graves, preservou-se a instituição. Certamente recupera-se parcialmente a credibilidade, mas não é suficiente. É um alerta para que parlamentares adotem postura coerente com as expectativas da população, porque nem sempre a impunidade prevalece. O que estava em jogo aqui não era a imagem do Senado. O que estava em jogo aqui, inclusive, era a imagem de um membro do Senado. Então, portanto, a atitude que é uma atitude que não pode ser uma atitude isolada, levada ao extremo de achar que é uma atitude do conjunto ou a atitude da instituição. Então, o que foi julgado pelo Senado foi a atitude de um membro desse parlamento, portanto, de um cidadão que agora, inclusive, nem mais senador é. Após a sessão, Demóstenes anunciou por meio do Twitter que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar recuperar o mandato de senador. Ele também criticou o relatório do senador Humberto Costa, que pediu a cassação do mandato. As ligações entre Demóstenes Torres e Carlinhos Cachoeira vieram à tona com a Operação Monte Carlo da Polícia Federal no dia 29 de fevereiro. Veja na reportagem. 2 dias depois do início da Operação Monte Carlo, reportagem da revista Época mostrou ligações entre o senador Demóstenes Torres e o contraventor. Segundo a revista, Cachoeira teria dado um fogão e uma geladeira como presentes de casamento a Demóstenes. Terça-feira, 6 de março, o senador goiano vai à tribuna se explicar aos colegas. Admite a amizade com Cachoeira, mas nega que tenha feito negócios com ele. Em 23 de março, o jornal O Globo denuncia: Cachoeira teria emprestado R$3.000 a Demóstenes Torres para que este pagasse um táxi aéreo que havia utilizado. Além disso, o senador teria vazado informações sobre reuniões no Congresso para Cachoeira. Tudo baseado nas gravações feitas pela PF. Em 27 de março, a menos de um mês do início da Operação Monte Carlo, Demóstenes renuncia à liderança do DEM. Argumenta que vai priorizar a defesa contra as acusações. No dia seguinte, o PSOL pede ao Conselho de Ética do Senado a abertura de processo contra Demóstenes por quebra de decoro parlamentar. O mês termina com mais denúncias contra Demóstenes na imprensa, dessa vez por tráfico de influência. O senador teria feito lobby junto à Infraero, IBAMA e Anvisa a pedido de Cachoeira. Em 2 de abril, o DEM anuncia que vai abrir processo disciplinar contra o senador. No dia seguinte, alegando que houve pré-julgamento, Demóstenes pede desfiliação da legenda. No dia 10 de abril, o presidente do Conselho de Ética, senador Antônio Carlos Valadares, anuncia a abertura de processo de apuração de suposta quebra de decoro parlamentar por parte do senador goiano. De lá para cá foram 12 semanas de investigação e depoimentos.
O relatório, recomendando a perda de mandato do senador goiano, foi aprovado tanto no Conselho de Ética quanto na Comissão de Constituição e Justiça, em votações abertas e por unanimidade. O suplente de Demóstenes Torres é o atual secretário de Infraestrutura de Goiás, Wilder Moraes, filiado ao DEM. De acordo com a assessoria de imprensa do secretário, ele vai assumir o cargo quando retornar da viagem de férias, depois do dia 23 de julho. Wilder Pedro de Moraes tem 44 anos e é empresário do ramo da construção civil. Nascido em Taquaral de Goiás, formou-se em engenharia e em janeiro de 2011 assumiu a Secretaria Estadual de Infraestrutura, cargo que ocupa até hoje. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. Audiência pública na Comissão de Agricultura para debater a crise que atinge a suinocultura brasileira. O setor emprega cerca de 1 milhão de trabalhadores e amarga prejuízos de R$1 bilhão. Audiência pública também na Comissão de Direitos Humanos. Senadores e convidados fazem uma avaliação das audiências realizadas pelo colegiado no primeiro semestre deste ano. Na Comissão de Desenvolvimento Regional, um dos projetos em pauta autoriza o perdão das dívidas de crédito rural de agricultores familiares na área de atuação da SUDENE, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. A Comissão de Relações Exteriores está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. O repórter Hermes Coelho está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado e traz informações sobre a pauta da comissão. Bom dia, Hermes. Bom dia, André Ricardo. Na pauta da Comissão de Relações Exteriores desta manhã constam 5 itens. Entre eles, 2 sabatinas com diplomatas indicadas pela Presidência da República para o cargo de embaixadora do Brasil no exterior. Lígia Scherer para o cargo de embaixadora do Brasil em Moçambique e Madagascar e Vera Machado para o cargo de embaixadora-chefe de missão junto à União Europeia. Caso elas sejam aprovadas pela Comissão de Relações Exteriores, ainda devem ter os nomes avaliados pelo plenário do Senado. André. Obrigado, Hermes. A votação do relatório sobre a MP do novo Código Florestal na comissão mista que analisa o assunto está marcada para logo mais às 10 horas. O texto foi apresentado ontem pelo relator, senador Luiz Henrique. O senador Luiz Henrique ressaltou que o relatório retoma parte do texto do Código Florestal aprovado no Senado e modificado na Câmara dos Deputados. Para ele, o meio ambiente e a agricultura não estão em lados opostos. Compreendo que a mensagem subjacente à medida provisória, número 571, é a de que não existe nem pode existir antagonismos entre a agricultura e o meio ambiente. Aquela não sobrevive sem este. Um dos pontos polêmicos é a recomposição da vegetação nativa em margens de rios nas propriedades médias. Em leitos com até 10 metros de largura, são necessários 20 metros de recomposição a partir da margem. Pelo relatório, essa área não deve ultrapassar 25% da propriedade. Essa restrição não vale para os produtores da Amazônia Legal. Resolvemos o problema das propriedades de 4 a 10 módulos. Essa foi uma alteração importante, porque atende ao médio proprietário, no sentido de que haverá um máximo de 25% de restrição ao terreno relativamente às áreas de preservação permanente. Essa foi uma alteração muito importante. Pelo relatório, a soma das áreas de preservação permanente e das áreas de reserva legal fica limitada a 80% das propriedades da Amazônia Legal e a 50% das propriedades no restante do país. A discussão e a votação do relatório sem as emendas ficou para amanhã desta quinta-feira. Nós vamos trabalhar para poder votar, porque toda medida protelatória vai prejudicar o ambiente nesse Brasil, o meio ambiente, e os agricultores que querem produzir, principalmente os agricultores familiares. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações dos boletins do Senado agora.